Vamos lá, galera. Hoje é Flamengo e Santos no Brasileirex aí, tá? Então vamos ver aí que o Flamengo... que a galera troca de passe vai estar falando do Flamengo aí. O Flamengo precisa vencer, né? Já deu aquela vacilada e não pode perder e nem empatar mais, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Você rubro-negro, você anti-rubro-negro. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Saudações, bora acompanhar. O Flamengo joga contra o Santos no Maracanã. Aliás, ingressos esgotados para esse jogo do domingo. Quem traz detalhes do Flamengo pra gente é a Ana Flávia Nunes. Fala, Ana! O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu e foi o penúltimo treino de preparação para o jogo de domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Plata, que vai cumprir suspensão porque foi expulso na rodada passada no jogo contra o São Paulo. Inclusive ontem, na reapresentação do elenco, a diretoria conversou com os jogadores sobre a postura deles em campo e o Plata foi cobrado pelas expulsões recentes. Foi o terceiro cartão vermelho dele desde setembro. A gente lembra que um desses cartões foi anulado por erro de arbitragem. Então, o atacante deve ser multado pelo Flamengo. Essa preocupação da diretoria é porque das 9 expulsões do Flamengo no ano, 6 foram recentes, nos últimos 2 meses, um período importante, decisivo para o Flamengo na Libertadores e também no Brasileirão. Para o jogo de domingo contra o Santos, o Bruno Henrique vai voltar a ficar à disposição. Na rodada passada, ele cumpriu suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Uma vitória sobre o Santos no domingo é essencial para o Flamengo continuar vivo na briga por esse título do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Flamengo é o segundo colocado, tem 3 pontos a menos do que o líder Palmeiras, que venceu ontem o Santos. E além dessa vantagem de 3 pontos, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo. É isso, amigos. Abraço para vocês. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Essa questão do Plata ela é sensível, né? Porque tudo indica que vai haver uma multa. São muitas as expulsões do Flamengo na temporada, são 3 do Plata. A gente tem até uma ilustração para mostrar do ano a ano do Flamengo. Quantas expulsões o Flamengo teve nos últimos anos até a data de 5 de novembro, que foi a data que a gente colocou ali. Olha, vejam só. 2017 foram 7 expulsões, em 2018 11, 2019 6, 2020 4, 2021 5 expulsões, 2022 7, 2023 também foram 9, 2024 ano passado só 5 expulsões, 2025 volta a ter um número alto de 9 expulsões. Só em 2018 o Flamengo teve mais expulsos até a data de 5 de novembro do que na atual temporada. 9 expulsões, convenhamos, para um time que normalmente joga na parte de cima da tabela, é um número, acho que alto, né, Mansur? É que eu acho que assim, você pega sendo os que últimos... um terço das expulsões do Flamengo foram do Plata. Foram 3. 9. Uma delas, Injusto. de novo, ele não mereceu ser expulso contra o Estudiantes, tanto que o cartão depois foi anulado. Aliás, até é uma boa discussão sobre o ponto de vista estatístico, se devia contar, né? Bom, ele saiu do jogo, né? Que foi a suspensão que foi anulada. O Flamengo joga com um a menos naquele período, né? Mas impactou no jogo, né? Impactou no jogo. Assim, que olha o perfil das expulsões, eles são um pouco diferente, né? O do Plata você tem dois lances em que é muito motivado por essa necessidade de o atacante tentar recuperar rapidamente. Está sempre com essa necessidade, talvez gere algumas necessidade de reagir rápido ao lance, de buscar rapidamente a bola, algumas precipitações que conduzam a isso. Mas o cartão do Racing é mais inaceitável. Ali não tem, ali é uma coisa fora do contexto. Ele vai dar um soco ali, né, um tapa no jogador do Racing. Isso. E abre margem para que o árbitro interpretasse como uma agressão. O do Danilo contra o Bahia, um lance que o time está todo à frente, vem uma bola longa, ele como último jogador. Acontece. Enfim, eu acho que são coisa de jogo, contextos diferentes. Eu não consigo encontrar uma linha. Eu acho que o time do Flamengo é um time absolutamente técnico, de jogar com a bola. Talvez a gente esteja diante aí de uma coincidência, um pouco inflada por essas 3 expulsões recentes, e isso tem inflado um pouco o número. Eu, sinceramente, não consigo. A única coisa que eu consigo encontrar de contexto você ter os atacantes obrigados hoje a tentar recuperar essa bola rapidamente, chamada pós-perda, né? E isso pode, eventualmente, não são os jogadores que talvez sejam
técnicos, digamos assim, no desarme quanto com a bola, eventualmente cometer alguma precipitação, ou então quando você joga com a linha muito adiantada e algum jogador se vê obrigado a fazer uma falta porque foi pego, e nem acho que isso tenha acontecido muito com o Flamengo. Então, talvez seja só uma coincidência aí que os números tenha dado um desvio agora. Mas acho que seja um traço do Flamengo. Mas acho que faz parte, né, Alex? Essa ânsia por recuperar a bola lá no campo de ataque faz com que atacantes como o Plata também estejam mais sujeitos, porque antigamente a gente via muito mais jogadores de defesa serem expulsos do que atacantes, né? Hoje esse número de atacantes aumentou. Antes o atacante era expulso porque reclamava, né? Isso. Hoje não, o atacante está tentando combater, roubar a bola lá na frente, aí às vezes nessa ânsia o cara faz uma falta mais dura como a do Plata. De toda maneira, né, cara? Mas todo jogador também, ele sabe os limites que tem, né? Sim. Como você chegar para marcar, porque isso é treinado ao longo da vida de todo mundo, dependendo do setor do campo. Lógico que às vezes você se passa um pouco e é expulso. Você sabe de cabeça quantas vezes você foi expulso na carreira? Vixe Maria, cara, umas 5 vezes, 4 vezes, sei lá. Deve ter sido, umas 2 aí, reclamando com o árbitro, por achar que era injusto. Depois teve realmente por ações, que acaba acontecendo. Não são muitas, né? Eu não me lembro de muitas expulsões. Não, foi pouco. Só que, aí que está o detalhe, a preparação do dia a dia, você também prepara a todos os momentos a questão de cabeça. Vamos dizer que você esteja num movimento que não parece ser do Flamengo, conturbado de treinamento, que às vezes você não tem muita... que eu já vivi momentos assim que às vezes um treinador apita o auxiliar ou coisa, fica aquele conflito, e aí você vai pro jogo, parece que acontece. Então você tem que tomar cuidado, principalmente por momentos assim importantes. Sempre vai fazer falta, mas em jogos assim, você fala essa do Plata de repente, mas sempre vai fazer falta, cara, porque você correr, vamos dizer assim, se a gente vai olhar hoje, a gente vê um time que tem um jogador que às vezes não corre tanto, igual a gente fala do Mbappé, igual a gente pode falar de qualquer nome, do Memphis aqui no Brasil, enfim, e por aí vai, já vai fazer falta estando dentro de campo e não correndo. Imagina não tendo, né? Então você acaba realmente tendo que trabalhar muito mais esse emocional. E outra, se a gente vive num momento que a gente critica bastante a arbitragem, não é só porque tem imagens. Você tem limites, Felipe, você tem que aprender a lidar com isso, né, Mansur? Eu não posso achar que, ou porque eu tenho que recuperar a bola, ou você vai ficar nervoso sim, o árbitro vai errar, o adversário, igual do Racing, o Rojo fez com ele, vai acabar acontecendo. O equilíbrio tem que ter você, que a gente ouvia e aprendeu que o malandro é aquele que segue no campo, não, o malandro não é aquele que dá um soco, como já foi nas antigas, ou acaba sendo expulso e deixando o time na mão. Mas tem que ser trabalhado, porque... Plata deu uma baita vacilada, hein, mano? Uma baita queimada com a torcida aí. Não, hein? Baita da vacilada que o Plata fez. Cada detalhezinho desse tipo aí, ele pode, né, fazer diferença a favor ou contra. Também concordei com o Mansur na coluna que ele fez. Ele escreveu a coluna dele falando sobre a disputa pela liderança, pelo título do Campeonato Brasileiro. E dentro do texto, né, quem for lá no GE para ler em detalhes, o Mansur vai falar um pouco mais por cima aqui sobre o que ele escreveu. E eu concordo, né, ele já havia dito ontem aqui no programa, a gente conversava sobre isso. O título dá uma inclinada, né, com os resultados dessa rodada, a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o empate do Flamengo na Vila Belmiro, né, diante do São Paulo. O título se inclina um pouco mais nesse momento, nada que torne inviável o título do Flamengo ou até no Cruzeiro. Em nenhum momento foi dito isso. Não, em nenhum momento. Não acabou o campeonato. O título se inclina nesse momento um pouco mais para o Palmeiras, e você dá dados interessantes na coluna, Mansur. Quais são eles? Porque o público de casa provavelmente não sabe, ou não se atentou a isso. Não seja uma vantagem inédita, essa vantagem com menos rodadas, ela se torna mais importante, porque tem menos tempo para tirar. Assim, são 7 jogos faltando para cada um, né? Para Flamengo e Palmeiras, que a gente está focando mais. O máximo que esses times conseguiram, o Palmeiras, por exemplo, o máximo que ele conseguiu ao longo do Campeonato Brasileiro, foram 4 vitórias, foram séries de 4 vitórias seguidas que ele conseguiu 2 vezes. As outras foram 3 séries de 3 vitórias e 2 séries de 2 vitórias. Isso mostra que, primeiro, o Campeonato Brasileiro, por mais que esses times sejam economicamente muito mais fortes, capazes de ganhar jogos em sequência, ainda é um ambiente, pela qualidade dos rivais, pelo calendário, pela quantidade de jogos, pelas viagens, não é tão comum você estabelecer sequências avassaladoras de 7, 8 vitórias seguidas. Então, se o Palmeiras mantiver o que tem sido comum, está aberta uma porta para que ele tenha aí os 2 tropeços de que o Flamengo precisa. Porém, se você olha o Flamengo, o máximo que o Flamengo fez até agora foram séries de 3 vitórias também, né? Pela mesma questão, o Flamengo fez 4 vezes séries de 3 vitórias.
E aí o Flamengo naturalmente vai tropeçar, porque o Flamengo tem seus desafios grandes e também não é simples você enfileirar todas as vitórias de agora até o final. E aí obriga o Palmeiras a ter, além dos dois, eventualmente mais um tropeço, né? A não sei que o Palmeiras, vamos dizer, perca 2 jogos e o Flamengo consiga passar em vez do Palmeiras empatar se ele perder 2, o Flamengo consiga passar com 2 vitórias. Mas está posto no cenário de que se os times mantiverem o que é normal deles, e que é num nível alto, a probabilidade do Palmeiras terminar à frente do Flamengo ela é muito considerável, né? Porque não é um campeonato que, como é, por exemplo, a Liga Alemã, ou eventualmente o Campeonato Francês, que se você precisar, você faz ali uma sequência. Em Portugal, me lembro uma vez, Porto e Sporting estavam... o Sporting e o Benfica estavam disputando o título, eles se enfrentaram no Estádio da Luz, o Benfica estava na frente, o Sporting venceu o jogo, fora de casa, ultrapassou o Benfica naquela rodada. Faltavam 6 ou 7 rodadas para terminar o campeonato e os dois ganharam todos os jogos. E o Sporting acabou campeão pela vitória no Clássico contra o Benfica. Esse cenário não é comum no Brasil. Não. Né? Porque a gente tem mais variação de resultados. A gente tem mais empates, mais derrotas dos líderes do que em vários outros países. O Bayern Munique dessa temporada só ganhou. Ele não tem nada diferente de vitória. São 16 jogos na temporada e 16 vitórias. 100% de aproveitamento. Você pega as 2 últimas sequências de 7 jogos do Palmeiras, pega os últimos 14 jogos do Palmeiras, divide em sequências de 7 jogos, em cada uma ele teve uma derrota e um empate. Em tese é o suficiente para o Flamengo. Só que o Flamengo não pode tropeçar. E isso que é muito difícil fazer. Algo que ele também não fez. É isso. Né? Vencer mais do que 3 jogos, no caso do Flamengo, né? Em sequência. Por isso que eu digo, as trajetórias, se mantidas sem um grande desvio, né? Elas colocam o Palmeiras, de fato, numa situação confortável. É evidente que você pode ter, em vez de 2, 3 tropeços de um lado e um time tropeçando só uma vez, porque são times muito fortes. Claro. Pode ser que a briga vá ponto a ponto até o final. Mas o Palmeiras conseguiu, nessa última passagem, em tese mais acessível, o desafio dele era um pouco menor que o do Flamengo, né? Ele recebeu o Santos e o Flamengo visitar o São Paulo. Em tese era uma rodada pior para o Flamengo. Ele conseguiu estabelecer de novo essa vantagem de 3 pontos com a vantagem no número de vitórias, que dá 2 rodadas de frente. E outro detalhe, né, Alex? Nenhum time venceu 5 vezes no campeonato. Ninguém venceu 5 seguidos. Não houve 5 vitórias em sequência. Para ninguém. Nenhum ponto da tabela. Para ninguém. Então, o Palmeiras vai buscar isso no fim do campeonato, mas o Flamengo, especialmente como está atrás, né, pelo menos 2 rodadas, vai precisar, muito provavelmente, bater esse recorde do Palmeiras, entre aspas, de 4 vitórias seguidas para tentar buscar esse título, né, Alex? E o jogo que agora, né, mais recente para o Flamengo, acho que traz um peso grande, foi contra o Fortaleza em casa, né? O Flamengo? Fortaleza fora. Fora. Desculpa, Fortaleza fora, porque que agora é recente esse recorte. Você ter que correr atrás de times igual o Palmeiras ou o Flamengo é difícil, porque é mais de uma rodada. Não é só uma rodada para você ficar ali. E esse momento ele deixa os 2 times atentos, assim, que você pode ver o jeito que o Palmeiras entrou, por mais que... A concentração fica lá em cima. Isso, porque você sabe que se você errar um pouquinho e tal, mas você tem que ganhar e não depender só de você, esse lado pro Flamengo acaba sendo bem pior. Vamos começar a falar então dos times? Primeiro, informações do Palmeiras, né? Quem chega com as informações é o Diego Moraes. Fala, Diego! Fala, pessoal ligado no Troca de Passes. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, 3 a mais que o vice-líder Flamengo, que tem 65, para o próximo jogo contra o Mirassol, que vai ser domingo às 8h30 da noite no estádio do Maião. O técnico Abel Ferreira tem à disposição todos os jogadores. Aníbal Moreno cumpriu suspensão na partida contra o Santos, volta a ser relacionado. E além dele, logicamente, tem a dupla lá no ataque, Vitor Roque, 15 gols no Campeonato Brasileiro, e Flaco Lopes, 10 gols no Campeonato Brasileiro, estão confirmados. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, Diego. Obrigado pelas informações. Tem esse jogo contra o Mirassol, duríssimo, né? E lembrando que o Palmeiras vai ter um jogo na data FIFA contra o Santos, né? Jogo remarcado do primeiro turno, porque esse jogo de ontem foi o dessa rodada mesmo, do Campeonato Brasileiro. Só que agora eles vão se enfrentar de novo do jogo que foi adiado lá do primeiro turno. E o Palmeiras tem 4 desfalques para esse jogo contra o Santos, que vai acontecer na Vila Belmiro agora. Ele não vai ter Gustavo Gomes, Ramon Sosa, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então são desfalques sensíveis aí para esse jogo contra o Santos. Mas antes disso tem esse osso duro de roer que tem sido o Mirassol na sua casa,
onde não perdeu até aqui no campeonato, Alex. Só Mirassol e Flamengo não foram derrotados ainda como mandantes. Que negócio, o tanque de combustível do Mirassol é grande e está sempre abastecido, né? Porque o pessoal não está deixando de carregar seu carro elétrico, ele também não. E segue sendo um grande desafio enfrentar esse Mirassol. Vamos ver agora esse comportamento para essa reta final, cada vez mais você vai se garantindo ali. Quando às vezes você joga num time de menor investimento e às vezes não está fazendo uma boa campanha, você joga para que o mercado também te veja, né? E assim ao mesmo tempo você consiga conquistar uma nova oportunidade. Mesmo o Mirassol estando super estruturado, naturalmente eles também querem manter isso, né? Ninguém quer falar, poxa vida, agora caiu, aconteceu o que todo mundo estava esperando, pelo contrário. Então, para ir lá, você vai perder jogadores hoje, como o Flaco e como o Vitor Roque, vai ser sempre ruim no caso que acontecer, porque realmente é o que está decidindo o jogo. Mas tem tudo para ser um jogo. Você vê que é um jogo que se troca, né, cara? Não tem medo ali, não tem nada de desconforto. Então, um jogo difícil para o Palmeiras e difícil também para o Mirassol, que é cada vez uma oportunidade boa dele se testar contra essas equipes, né? Desfalques a partir do próximo, né? Essa rodada, nesse jogo eles jogam. Agora, são dois jogos, né? Talvez no próximo, né? Porque o jogo com Vitória é na volta. Exato, é na quarta-feira. O Brasil vai jogar, por exemplo, na terça, lá na França, né? Então, é possível que esses jogadores cheguem, a gente não sabe se eles vão jogar efetivamente na terça-feira, se jogarem muitos minutos na terça, inviabiliza a participação deles no caso dele, né? Porque é só o Vitor Roque que tá convocado para a seleção brasileira. Se o Vitor Roque participar do jogo da terça, aí não vai jogar na quarta. A Argentina joga um jogo só. Hã? A Argentina joga. Então o Floca vai jogar um jogo. É na terça o jogo da Argentina? Vou até checar a data exata. O ciclo da Argentina é o ciclo mais esquisito do mundo, né? Só fazendo jogos contra ninguém. Contra times e dessa vez optou por jogar menos, enfim. Dizem que tem uma dificuldade. Do Vaticano agora. Não, agora é com Angola. O jogo é no dia 14, sexta-feira, ou seja. Tem bastante tempo para Como voltar. só tem esse jogo, pode ser que o Scaloni queira ter os jogadores mais... Optou por treinar. Mas aí Buenos Aires é do lado. Não, né? E aí você pode, o último dia, é a questão de bom senso, você ter esses jogadores de volta. O jogo eu não tenho aqui o local, vou descobrir para você. Quem? O local do jogo. Da Argentina? É. Tá, a gente vai checar. Mas assim, o fato que deve ser um grande jogo lá em Mirassol, né? Não espero nada diferente disso. Um jogo em que as duas equipes vão criar oportunidades, porque é o que eles têm feito ao longo do campeonato. Não imagino que vá mudar nesse duelo entre eles. Vai ser em Luanda, a capital de Angola. Então tem uma viagenzinha razoável aí pra volta. Galera, então é isso aí, manos. É isso aí, a galera aí do Troca de Passe aí, do Sport TV, falando sobre essa partida de hoje. Partida muito importante, mano. E é aquilo. Se o Flamengo entrar igual no primeiro turno, que deixou o Neymar andar pra fazer gol... Esquece, mas hoje eu tô aí muito esperançoso na vitória do Flamengo, hein? Comenta aí embaixo quantos você acha que o Flamengo vai estar vencendo também. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado a todos. Saudações, rapaziada.